falar um pouco, segundo a Organização Mundial de Saúde em 2002, classificou a síndrome de Burnout como uma doença ocupacional. Talvez você não conheça bem o nome, mas certeza já ouviu falar sobre os sintomas desse mal. O esgotamento emocional e físico e crônico, em função do burnout, pode afetar seriamente sua saúde mental, emocional e física. Ele pode torná-lo mesmo produtivo, diminuir sua satisfação no trabalho, prejudicar seus relacionamentos e até consequências a longo prazo em seu bem-estar geral. É hora de lançar luz sobre a luz tá silenciosa, aumentar a conscientização e descobrir se é possível trabalhar de maneira realmente saudável. Exaustão mental e emocional, entendendo a síndrome de Burnout. Para começarmos a conversa sobre esse tema tão delicado, primeiro eu gostaria de apresentar um amigo meu, João. João costumava ser super motivado, se dedicava integralmente ao seu trabalho. Com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo mais responsabilidade e se esforçando. Tudo o que João queria é entregar sua melhor produção e ser reconhecido dentro da empresa. Apesar do esforço, raramente João recebia algum reconhecimento. Além disso, o trabalho e a cobrança só aumentavam. Só sem saber o que fazer para se dedicar ou se destacar e não dando conta do excesso de tarefas, João começa a se sentir o peso de sua função. No início foi sutil, ele apenas se sentia cansado, irritado, com mais frequência. E tarefas mais simples foram se tornando obstáculos para seu dia a dia. Aquilo que antes João fazia facilmente, agora exige um esforço muito maior graças à falta de energia. Sentindo a dificuldade todos os dias, João, mesmo sem querer, começou a procrastinar. Ele passava mais tempo na mesa do café, bebia bastante água e várias vezes ia ao banheiro, passeava nas redes sociais, conversava durante o expediente. Mas João não é uma pessoa irresponsável. Pelo contrário, ele sofre ao procrastinar, se sente culpado por não estar fazendo o que deveria e fica com um constante medo de ser demitido. Por isso mesmo, procrastinando. João faz o que foi contratado para fazer. O problema é que agora João está fazendo em 2 horas o trabalho que antes dedicava 8 horas para realizar. Logo, a qualidade já não é a mesma e os padrões começam a cair. Ao fracassar, a mente de João começa a associar vários sentimentos negativos ao seu trabalho. Quem antes era um rapaz animado, com possibilidade do que poderia fazer, hoje se tornou alguém que, ao final da tarde de domingo, começa a se sentir ansioso, a lembrar que trabalhará na manhã seguinte. À medida que este cansaço aumentava, João foi sendo apresentado a novas coisas em sua vida, como fadiga crônica, ele se sentia cansado, mesmo fora do trabalho, ansiedade em relação ao trabalho, seu futuro profissional, desesperança, dificuldade de concentração e cada vez mais um declínio em seu desempenho geral. E assim iniciou um ciclo da vida de João. Dormindo à noite, ele desejava que algo acontecesse para que não precisasse ir trabalhar ao longo do dia da semana. Durante seu expediente, João procrastinava e era acometido por vários pensamentos negativos. Sobre essa procrastinação, ele queria produzir, mas não conseguia. Perto das datas da entrega, João buscava alguma energia em seu interior e se esforçava e entregava todos os trabalhos no limite do prazo, mas com uma qualidade consideravelmente abaixo do que gostaria. Isso levava João a se contrariar mais e esforçar mais, novamente ficar exausto, iniciando um novo ciclo de pensamentos negativos e procrastinação. João ainda não sabia, mas ele foi pego pela gaiola invisível da síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? Desvendando a exaustão mental. Então, o que exatamente é Burnout? Ou a definição mais direta temos a utilizada no CID-2. Burnout é resultante do estresse crônico num ambiente de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Isso significa que Burnout não é apenas estar cansado ou se sentir exausto. Isso acontece com todos nós, todo trabalho tem ciclo de estresse. O grande problema ocorre quando alguém é exposto aos estressores laborais por período longo demais, gerando assim um quadro crônico de exaustão física e emocional. A autocobrança e outras características individuais podem ser fatores que aumentam o risco da síndrome de Burnout. Sim, mas nunca serão causa.
A causa dessa síndrome isso precisa ficar muito claro para você. É o excesso de trabalho e a baixa previsibilidade com relação às expectativas da empresa sobre suas entregas. Por isso, podemos dizer que a síndrome de Burnout é uma condição ocupacional. Atenção, não é uma doença, é uma condição. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais adiante. Por hora, apenas tente lembrar que a culpa do burnout não é sua. Os 3 estágios da síndrome de Burnout: da exaustão à falta de eficácia. O primeiro estágio, aqui a primeira fase, é a exaustão. Nesse momento, a pessoa vai experimentar um cansaço intenso, uma ausência de energia, a fadiga mental, pequenas falhas na memória, falta de atenção cada vez mais comuns, que levam a pequenos, mas constantes erros. O segundo causa é a despersonalização. O ser humano perde a sua personalidade profissional, ele vai diminuindo, achando que não consegue fazer as coisas direito, A segunda fase, aparecem sentimentos negativos sobre o trabalho, eu não aguento mais o meu trabalho, essa gestão só olha para o próprio umbigo. Nesse momento começa a existir um distanciamento mental das atividades diárias. A pessoa fica mais tempo no café, navega nas redes sociais, basicamente procrastina, quer dizer, ela não quer trabalhar, ela fica com um desânimo, de trabalhar. E a terceira fase, que é a chamada falta de eficácia, nossas entregas começam a ficar prejudicadas pela exaustão, pela despersonalização. Com isso, sentimos que somos eficazes, que não alcançamos nenhum nível de realização no trabalho. O jogo de culpa. Precisamos entender os fatores ambientais. Precisamos esclarecer um equívoco comum a respeito do síndrome de Burnout. Como falei antes, não é culpa sua, mas como existem vários fatores no ambiente de trabalho que podem contribuir para esgotamento físico e mental. Fatores ocupacionais, ambientais têm um papel fundamental no aparecimento do burnout. Alguns exemplos desses fatores são carga de trabalho louca, trabalhar por várias horas sem parar regularmente, não ter controle sobre suas decisões no trabalho, falta de apoio da gestão e de equipe, tentar equilibrar a vida profissional e pessoal. Aquela velha metáfora, água pingando na xícara demora, mas uma hora vai transbordar. A burnout, ele tem sensibilidade ao estresse, dificuldade para desplugar, falta de limite claro, falta de estratégia de campo, excesso de trabalho, falta de previsibilidade, falta de reconhecimento, ausência de apoio e suporte, cobranças excessivas. Enfrentando as estratégias de enfrentamento. Para as coisas do burnout, tem uma relação muito direta com a proteção da saúde mental. Desde que a síndrome começou a afetar a sua vida, é muito difícil sair dela. Por isso, a melhor estratégia é criar uma base forte. Por isso, existem alguns pontos bastante importantes. Autocuidado, você tem que ter autocuidado sobre a sua atividade profissional para seu bem-estar físico e emocional. Gestão de tempo é uma estratégia de campo importantíssima para prevenir sobrecarga e manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Planejamento, chamado planejamento. Suporte social, ser humano é um animal social. Aristóteles disse que há mais de 400 anos antes de Cristo, hoje a ciência confirma a afirmação. Nós humanos, independente de sermos mais ou menos extrovertidos, precisamos de contato social. Relação social. Técnicas de relaxamento, mindfulness, como psicólogo, psicanalista, não pode deixar de lado a importância de técnicas de relaxamento e prática de mindfulness para lidar com o estresse do dia a dia. Inspiração diafragmática, relação progressiva, relaxamento progressivo. Precisamos usar o mindfulness em tudo, ao longo de telas, focar totalmente na comida que estamos saboreando, buscando sentir o cheiro, a textura, os sabores, alinhamento de expectativas. Agora é fácil lidar, super complexo de fazer na prática, tenha expectativas realistas. Limite no trabalho, na integração trabalho